tudo bem com você? Maravilha estar mais uma vez aqui para falar com você. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o continente europeu. Na aula anterior nós falamos sobre os aspectos gerais e clima, relevo, vegetação, e hoje a gente vai trazer um pouco mais desse conteúdo. Eu trouxe uns slides, comentados, e a gente fala sobre a União Europeia também, esse bloco gigantesco, que tem suas particularidades e é considerado hoje o maior do mundo com sua diversidade, ok? Ainda falando sobre os aspectos gerais e aspecto físico, a gente fala da importância desse continente, apesar de pequeno, A Europa é o segundo menor continente do mundo, perde apenas para a Oceania e possui uma diversidade linguística, étnico, religiosa e traz para a humanidade exemplos de vários acontecimentos. Foi palco da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi na Europa que aconteceu as grandes revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa. E a parte também que abriga grande parte dos países desenvolvidos, de primeiro mundo, hoje considerado no norte, Principalmente a Europa Ocidental, que faz parte desse desenvolvimento tecnológico, industrial, globalizado. E aí a gente vai entender por que essa unificação é importante para a Europa e para se fortalecer nesse momento, Do ponto de vista físico, o continente europeu é considerado uma península da África, da Ásia. Mas, considerando os aspectos históricos, a Europa é um continente. Embora é um dos menores, A Europa é um continente pequeno, é menor que o Brasil. Não sei se a Europa é pequena ou é o Brasil que é muito grande, Mas considerando que o continente europeu abriga mais ou menos 47 países. Considerando que a Europa abriga essa diversidade linguística, uma diversidade étnica, para termos ideia, é um continente que recebe migrantes o ano inteiro. Dada a importância desse continente, considerando os aspectos tecnológicos, considerando que a Europa abriga a maior parte, principalmente a Europa Ocidental, abriga a maior parte dos países desenvolvidos, os países considerados em outro tempo de primeiro mundo. Claro que hoje a Europa enfrenta adversários, concorrentes muito fortes. E o fato dele criar um bloco, que é o assunto específico que a gente vai falar daqui a pouco, é exatamente isso, Esse fato eles precisarem se unir para enfrentar as potências que despontam nesse novo cenário, Nesse cenário que é o pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente vai falar que nesse pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desponta como potência, Ele que passou o período da Segunda Guerra Mundial produzindo riquezas, armas e uma tentativa de corrida espacial, que agora ele vai enfrentar a Rússia, também com poder e com capacidade tecnológica de armamentos, nesse momento bem significativos, e eles vão travar essa disputa, o que vai fazer com que a Europa se sinta com necessidades de agrupar entre si
né, de se fortalecerem para enfrentar esse poderio. Os Estados Unidos, ele recebeu, no período da Guerra Fria, um poder maior. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava basicamente destruída, né? Parte dos países que participaram diretamente da guerra tinham suas economias comprometidas, a agricultura arrasada, as cidades em si devastadas, né, pela guerra, e os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, que vai reestruturar, né, uma proposta de reestruturação da Europa. Com esse feito, ele adquire, né, muito mais poder, e as economias, os países europeus percebem a importância deles, de alguma forma, barrar esse poderio todo, enfrentar. Na verdade, eles não consideravam forte o suficiente para sozinhos enfrentar esse poderio. Então começa a articular etapas aí para essa formação desse bloco. E aí alguns países como a França, a Itália, os Países Baixos, Luxemburgo, eles começam a fazer essa articulação, e eu deixo isso nos slides para vocês, de cada etapa, que eles começam, por exemplo, pela SECA, né? A Comunidade do Carvão e do Aço, que a princípio é o que eles têm de importante naquele momento para a redução dos impostos, para se unir, na verdade, né? E facilitar a importação entre si, houver, na verdade, uma maior integração entre esses países sem conflitos, né? Dificultando, na verdade, ou rompendo os conflitos que sempre existiram nas áreas, né, entre esses países ou os países concorrentes. Então, o projeto de unificação é uma tentativa de eliminar barreiras alfandegárias, eliminação ou redução de taxas de impostos, e essa evolução vai se dando a partir de cada projeto, vão sendo etapas que vão fortalecendo aos poucos, né? E adquirindo mais adeptos. Hoje a União Europeia é considerada o maior bloco econômico e conta com 28 países, né? Alguns países ainda negociando a entrada nesses blocos. Esse dado de 28 países pode já ter modificado, né? O processo de globalização tem essa importância também de que a gente os acontecimentos são muito rápidos, né? As informações modificam muito, muito rápido. Então a gente vai compreender um pouco aí de que a União Europeia, é o que eu quero que vocês fixem isso como importante, que esse bloco foi criado num momento para se fortalecer entre si. Foi um momento de Guerra Fria, na verdade. Ele começa um pouco antes da fixação dessa disputa, né? Desse acirramento da disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas eles perdurou, né? Durante quase todo esse período para formar o que é hoje. Em 1992, por exemplo, é que a maior parte dos países já estavam agrupados, e aí eles criam uma moeda única, o euro, que facilita a integração, né? Eles permitem uma maior circulação de pessoas e de mercadorias, né, entre os países membros,
fortalecendo assim a integração entre si. Bem, eu deixo uns slides aí para vocês, complementando, né, esse conteúdo, e gostaria, na verdade, que vocês interagissem com o conteúdo, se realmente facilitou a sua compreensão, se você instigou a curiosidade para saber um pouco mais. Deixe os seus comentários, deixe aí a sua dúvida e tenha bons estudos, ok? Um abraço, fiquem com Deus.